Vamos direto agora a Tinguetá. O José Eduardo está por lá porque a Justiça determina o afastamento de ex-presidente da Câmara da cidade. Polícia Civil e Ministério Público apontam possível prática de diferentes crimes. Edu, muito bom dia mais uma vez para você. A gente vai falar agora a respeito dessa decisão da Justiça, né, em afastar o ex-presidente. Quais foram os crimes denunciados e quais as acusações, Edu? Aproveitar para avisar o nosso ouvinte, né, ou melhor, a quem nos acompanha pelas redes sociais, confere imagens ao vivo de Guaratinguetá. Edu, conta pra gente então quais foram os crimes denunciados e quais as acusações. Agora 11 horas e 24 minutos, Stephanie. A Justiça acatou então essa denúncia do Ministério Público com base na investigação da Polícia Civil por meio do SECODE, o setor anticorrupção, dentro daquele inquérito destinado a apurar crimes ligados a contratações feitas pela Câmara Municipal. Foi determinado então o afastamento do vereador Marcelo Coutinho, Celão, ex-presidente da Câmara Municipal, e de servidores da Casa de Leis entre diretores da Câmara Municipal. Segundo a Polícia Civil, o ex-presidente da Câmara recebia mensalmente R$15 mil de propina, que eram pagos por empresário favorecido em contratações ilegais de dispensa de licitação, com direcionamento, conluio de empresas, falsidade de documentos e superfaturamento também. É importante lembrar que o afastamento é em caráter liminar e agora esse caso como um todo ele segue em análise pela Justiça. Os crimes que são apurados incluem crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e também organização criminosa. Edu, além do afastamento, né, do ex-presidente da Câmara, também foi declarado o sequestro de bens desses denunciados? Sim, Stephanie, a estimativa é que os prejuízos possivelmente causados aos cofres públicos aqui da cidade de Guaratinguetá passem de R$800 mil. Por isso, então, a Justiça acatou o pedido da Polícia e do Ministério Público e determinou esse sequestro de bens. Essa decisão judicial foi assinada pelo juiz Dr. Paulo Meirelles e, então, tanto o vereador acusado como os servidores da Câmara Municipal estão com esse bloqueio na ordem de R$801.700. De acordo com a decisão judicial do Dr. Paulo Meirelles, o ex-presidente teria usado de sua posição no cargo de presidência da Câmara para poder obter vantagens indevidas durante o período em que ele ocupou a presidência da Casa de Leis. Isso teria acontecido pelo menos durante 3 anos de todo o período em que ele esteve à frente da Câmara Municipal, e os servidores envolvidos são acusados de dar aparência de legalidade às eventuais fraudes cometidas. Todo esse pessoal citado tem agora 10 dias de prazo dentro do processo para poder responder essas acusações feitas. E tudo isso foi descoberto por conta de uma investigação de um contrato de higienização da Câmara? Sim, Stephanie. No período da pandemia foi feita uma contratação para higienização tanto aqui desse prédio da Câmara Municipal como do prédio da Praça Conselheiro Rodrigues Alves, que está sob jurisdição da Câmara Municipal também, para onde seria transferida a Câmara. Isso começou em um contrato, né, que foi investigado pela Polícia Civil por meio do setor anticorrupção e eles acabaram descobrindo outras possíveis irregularidades também. A Operação Overcharge foi deflagrada no ano passado e culminou com a prisão temporária de investigados, oitivas e busca também em diferentes endereços. Ao apurar essa situação, a polícia e o Ministério Público identificaram outros contratos que não deveriam ter acontecido da forma como aconteceram. Os preços seriam 7 vezes maiores do que os preços de mercado. São 4.000 páginas de inquérito policial que constam nesse processo. Houve, inclusive, segundo a decisão judicial, um acordo de colaboração premiada, chamada delação, de um dos acusados, que acabou revelando esse esquema de pagamento de propina. E, segundo consta nessa decisão, ele afirmou, inclusive, ter recebido ameaças por ter feito essa delação, por ter detalhado os detalhes do esquema do processo que acontecia nessa fraude em documentação e em licitação também. Que situação, não, Eduardo? O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, ele chegou já a se pronunciar sobre esse assunto? Sim, ele encaminhou uma nota à nossa reportagem, optou por não gravar entrevista, nós colocamos o espaço à disposição dele, mas ele preferiu se posicionar por meio de nota. O texto da nota diz: surpreendido com a notícia de decisão judicial que recebeu denúncia que imputa ao declarante fatos que não praticou, bem como que, sem ouvir o declarante, deferiu medidas cautelares extremamente rigorosas,
o declarante afirma sua inocência e sua confiança na justiça, esclarecendo que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis e necessárias à defesa de seus direitos e interesses, assina então o declarante Marcelo Coutinho Celão. Lembrando, Stephanie, que essa decisão que determinou a questão do afastamento, ela é em caráter liminar, portanto cabe recurso e, portanto, também esse processo continua. É apenas uma parte de um processo que vai culminar, então, portanto, com o julgamento dos eventuais crimes cometidos. A Câmara Municipal de Guaratinguetá ainda não foi notificada sobre o afastamento do vereador nem dos demais servidores. Eu conversei agora há pouco com o presidente atual do Legislativo, o vereador Arilson dos Santos. Ele aguarda, então, a vinda do oficial de justiça à Câmara Municipal para poder fazer essa oficialização do afastamento do ex-presidente, atual vereador Celão, e também dos demais servidores envolvidos. Stephanie. Edu, muito obrigada por trazer com tanta clareza, né, essas informações, explicar para nós desde o começo, né, dessa situação, uma situação bastante complicada para a cidade de Guaratinguetá, principalmente para a Câmara, né, que agora tem que tomar providências também com relação a esse assunto assim que for notificada, né? Com certeza. A primeira providência tomada, é claro, deve ser o afastamento, conforme determinado nessa decisão judicial. O presidente Arilson dos Santos já adiantou que a decisão judicial vai ser cumprida em sua íntegra, né, porque decisão judicial se cumpre, então ele já adiantou que isso será cumprido assim que for remetido à Câmara Municipal de Guaratinguetá. E também, paralelo a isso, há um outro processo acontecendo na Comissão de Ética da Câmara. A gente, inclusive, falou um pouquinho sobre isso na semana passada, que a Comissão de Ética também acompanha essa situação. Houve um ofício do Ministério Público encaminhado à Câmara Municipal para eventuais providências, perguntar se haveria possibilidade de cassação ou de algum outro processo contra o vereador Celão, mas tudo isso ainda vai se desenvolver com prazo para a defesa e para a comissão, inclusive, verificar se vai abrir algum processo ou não.